Oi, tudo bem? Sou André Moleiro, tá? Para quem não me conhece, vocês já estão acompanhando aí os vídeos. Esse é o terceiro vídeo do aulão que eu estou fazendo sobre icebreakers, tá? Se você chegou até aqui, quer dizer que você está muito interessado, você quer realmente aprender e quer realmente mudar e transformar essas reuniões que você tem que são chatas, morosas, que não servem para nada em algo que tenha resultado. Então, parabéns de você estar aqui. Vamos continuar. Eu quero fazer você realmente transformar esse ambiente dessas reuniões em algo produtivo, tá? Então, segue com a gente. Vai ter mais um vídeo amanhã. Se você não assistiu, tiveram dois. Aula um, aula 2. Vai estar aí no site. Você pode voltar para eles, assistir, reassistir e assiste logo, porque vai ficar por tempo limitado. Eu não vou deixar esses vídeos para sempre de aula. Então, se você tem, quer assistir, ou conhece até um amigo que quer assistir, manda para eles, me manda mensagem, eu adiciono eles nos nossos canais, no grupo do Icebreak, na lista, que eu tenho mandado a lista no e-mail, agora está indo com o meu e-mail, andremoleiro@andremoleiro.com.br. Então, tá aí, tá ficando mais chique a coisa. Então, vamos parar de enrolação. Vocês querem saber de icebreaks? Eu vou direto para um. Gente, é poderoso esse. Esse realmente é para transformar. Ele se chama Labirinto das Perguntas. O que o labirinto das perguntas faz? Tá? Ele funciona de uma maneira muito prática, que ele faz uma pergunta aberta para convidar o time, as pessoas, para falar de uma experiência específica. Essa experiência específica deve depois trazer para perguntas secundárias, que são respostas que você vai se aprofundar nesse tema. Daí você vai seguir, vai acompanhar, dar mais coisas sobre explorar camadas. Eu até estou olhando aqui para separar, deixar organizado para vocês, porque tem material aqui embaixo. Vocês podem baixar o material, vai ter explicadinho, passo a passo, de como fazer o labirinto das perguntas. Mas vou dar detalhe aqui no vídeo também. A pergunta inicial, você deve começar ela bem aberta. Como que é essa pergunta aberta? Ela tem que ser baseada em experiências sobre um tema em específico. Então, faça isso no ice break e mais uma vez, todo ice break tem que ser voltado para positividade. Então, já faça uma pergunta aberta em relação à positividade. E aí, se baseando nisso, você vai para a pergunta secundária. Pergunta secundária tem que ser vem através da resposta dada da primeira pergunta. Então, você vai fazer perguntas que se aprofundem em detalhes, aspectos mencionados. Essas perguntas devem ser guiadas pela informação fornecida. Então, ele deu a primeira resposta, você usa essa resposta, aprofunda ali pela informação que ele deu, explorando, expandindo pontos relevantes da resposta. Dada essa segunda resposta, nós vamos para a terceira parte, que é explorando camadas. O que é esse explorando camadas? Continue a fazer perguntas que desdobrem a conversa em camadas mais profundas da análise. Isso pode ser pergunta: por que algo é sentido? Por que pensou dessa maneira? Como que determinadas conclusões foram alcançadas? Peça para eles, nessa fase, explorando a camadas, dar exemplos, dar situações, contar uma história. Se você fizer isso, usando essas três perguntas, você vai chegar até um ponto que chega no reconhecer padrões, que é o quarto ponto. Então, você vai reconhecer padrões das histórias, padrões das respostas, e você vai conectar esses pontos. À medida que as respostas vão se desenvolvendo, trazendo insights, você vai pegar temas recorrentes, conexões entre diferentes pontos discutidos. Use isso para orientar.
adicionar. Então, use isso para se orientar, melhor dizendo, para adicionar outras perguntas para você conseguir expandir, tá? Você vai chegar no momento que você tem tanta coisa que você expandiu, você vai ter uma observação dada sobre aquilo. E o time vai ter. E a conclusão vai chegar. Então, encerre com perguntas que permitam o entrevistado refletir sobre essa discussão, compartilhar insights, sumarizar as perspectivas. Vamos dar um exemplo? Tá? A pergunta inicial: pode me contar sobre uma recente situação de conflito que você gerenciou junto à sua equipe? Ou uma situação de conflito que aconteceu na equipe? Pode me contar por que não chegamos à conclusão? Então, dada essa pergunta, então pode ver que ela é aberta. Eu trouxe uma parte do que aconteceu e pedi para eles serem bem diretos ali. Então, você tem essa abertura, mas eu te dei um contexto para onde seguir. Dada isso, essa primeira pergunta, ele vai ter uma resposta, com certeza. Então, baseado na resposta, você pode perguntar: como você percebeu que o conflito estava começando? Nós estamos falando de conflito como um gerente, como um coordenador, como um Scrum Master gerenciou um conflito. Quais foram as primeiras medidas que você tomou para gerenciar esse conflito? Dado isso, nós temos essa pergunta que é de segmento. Eu estou trazendo ali, eu quero saber medidas, eu quero saber como você estava vendo um minuto inicial do conflito. Então, isso você está sabendo gerenciar e você use isso como um iceberg, como um momento que, pô, vou ter uma reunião sobre uma retrospectiva. Então, traga isso nesse momento. Explore as camadas depois, essa é a terceira fase. Por que você acha que essa abordagem foi eficaz? Ou houve alguma resistência à sua intervenção? Quando aconteceu, você percebeu alguma situação de incômodo das pessoas? Então, pense muito sobre isso, que aí você está pegando o primeiro momento, o segundo momento você foi lá e trouxe uma situação, uma história. A terceira camada, você pegou uma abordagem, coisas que aconteceram e falou, pô, o que você sentiu? O que você passou por isso? Passada essas perguntas, então a gente pensa o seguinte: são três fases, não necessariamente três perguntas. Você pode ter perguntas passando para a fase, mas você não volta à fase, você não pula uma fase, tá? Então você vai para o reconhecimento de padrões. Você mencionou usar reuniões individuais em vários conflitos. Por que esse método é preferencial para você? Como você viu que a situação estava passando, você chegou a trazer outras pessoas para esse momento. Por que o que você sentiu para trazer novas pessoas? Ah, você percebeu um momento que não estava dando certo e trouxe uma reunião para a gente nos reunirmos, fazemos um war room. Por que você preferiu usar isso e não deixar o time tomar essa decisão? Então, você viu que você reconheceu um padrão, que é momento de reunião, momento de conscientização. E nesse momento, você trouxe para ele por que isso. Ao final, a última parte, conclusão reflexiva. Olhando para trás, algo que você faria diferente ou algo que você mudaria nos seus comportamentos? Você traria novas pessoas? Você deixaria o time tomar essa decisão? Então, são perguntas que vai fazer a pessoa refletir. Tá? Pense muito bem sobre usar isso. É muito poderoso. Você pode usar isso no iceberg de uma maneira positiva, sobre as situações boas do time, situações boas da pergunta. Dá para fazer ela bem curta, dá para estender bastante. Então, use o tempo conforme você pensa, conforme você raciocina, conforme a sua necessidade. Eu digo, saiba o momento de usar isso. Não use a qualquer hora. Não use simplesmente uma pessoa que está chegando agora. Nós precisamos de um histórico, de um contexto, pessoas que se conhecem.
A abertura vem com a continuidade de exercícios. Se vocês não fizerem essa continuidade de exercícios, isso vai por água abaixo. Então, vai virar só uma reuniãozinha que não serve para nada. Então, faça continuamente. Benefícios que eu vejo muito disso. Compreensão profunda. Permite compreensão mais direta do que acontece das experiências. Pensamento e emoções, situações. Então, essa compreensão é muito valiosa. Insights qualitativos. Então, a gente gera insights, tem conteúdo para a gente trabalhar, pesquisa, desenvolvimento, soluções de problemas. Então, muito está aí nesses insights. Esses insights são qualitativos, não qualitativos, qualitativos. Então, preste atenção nas respostas. A construção do relacionamento. Lembra que o Ice Break também serve para construir relacionamentos, construir uma base sólida entre as pessoas. Então, o envolvimento atento, escuta profunda, escuta ativa, é muito importante de todos que estão participando. A voz está falhando ainda, tá? Eu vou falando, me empolgando, ela vai acontecendo aí em alguns momentos. Mas eu estava falando da construção desse relacionamento. Mais uma vez, saiba do momento. Execute sempre. Colete informações, colete dados. Saiba do comportamento também são dados, tá? Esse foi um icebreak, vai estar disponível para vocês e a gente tem mais coisas, tá? Então, demonstração técnica que a gente pode trazer disso. Já fiz isso com o time sem dizer que era um icebreak. Eles foram se abrindo, trazendo. Então, eu fazia, já era um momento de pandemia ali, 2020. Como que eu fazia isso? Então, às vezes o time estava numa sala de reunião, o momento ali que eles estavam trabalhando, e eu falava, gente, vamos dar 10 minutos aqui, eu vou perguntar algumas coisas, a gente vai conversando e tudo, e fazia essas perguntas nesse modelo. E o time foi ganhando conhecimento um dos outros, o time foi se aprofundando dentro disso. Então, às vezes o icebreak não precisa ser anunciado. Então, você pode entrar com eles, começar a fazer, dá para fazer passo a passo, mas é legal ter o grupo ali presente, tá bom? Perdão, gente. Mas vamos em frente, tem muito mais coisas, velho. Se você gostou desse conteúdo, então eu tenho certeza que você vai adorar o que a gente está preparando para o último workshop de Icebreaks, tá? E seu evento será repleto de técnicas, estratégias, insights. Eu criei um framework definido, prático para isso. Então vocês vão ter esse framework na mão de vocês. Saiba que ninguém, eu procurei, não tem nenhum outro livro na Amazon sobre icebreaks falando dessa forma. Não tem nenhum workshop direcionado específico para icebreaks. Não tem, eu não vi outra palestra recente sobre icebreaks. Então, saiba que o conteúdo que eu estou trazendo é praticamente exclusivo. Você é a única pessoa que tem falado de icebreaks ultimamente. A, a moda agora é empurrar AI, falar que AI faz tudo pela gente. Eu digo ao contrário, sem as pessoas nós não vamos ter inovações. Sem as pessoas não há eficiência operacional. Por isso que eficiência operacional se chega através de pessoas motivadas. Por isso, fazer esse breaks ajuda diretamente na motivação. Já passei vários estudos, está na aula anterior, nas duas aulas, então tenho certeza que vocês vão ver isso, vão trazer muito mais. Tá? A oferta que eu tenho para vocês é muito selecionada. Eu falei que ia dar para 20 pessoas. Esquece 20 pessoas. Comprou o workshop de icebergs. E o livro já tem nome: 101 icebergs incríveis para todo tipo de evento, reunião. Então, o que eu pensei? Muito, mas muito conteúdo. O primeiro livro que eu escrevi sobre iceberg tinha 25. Agora serão
mais de 4 vezes a mais 101 icebreaks incríveis. Então, eu vou depois vender esse livro, vai ficar na Amazon, mas para quem participar desse último workshop de icebreaks, vai ter esse livro agora. Esse livro digital vai estar disponível para vocês e vocês vão já poder usar esses icebreaks. Tá? Hoje nós temos o grupo do Icebreak. Se vocês entrarem, todo mundo que entrar lá participa. Vou postar mais conteúdo, não vou ficar só nesse 101. Esse 101 não vai para o grupo, vai ser só para o livro e vai ter muito mais. Também existe 5 sessões de mentoria, de coaching diretamente para Icebreaks. Coloquei na minha agenda, vocês vão ter essa disponibilidade. Já está na minha agenda, vocês podem participar e ter um coach diretamente exclusivo de Icebreaks. Tá? Não esqueçam disso. Tá o link na própria página aí para você já comprar o workshop de Icebreaks. E vou trazer mais conteúdo, não é só venda não, gente. Vamos lá. Já passei várias coisas para vocês e gostaria de trazer que vocês precisam ser empáticos. Mais uma vez eu trago isso sobre empatia. Tá? Então eu queria trazer um conteúdo muito, mas muito grande sobre escutativa. Tá? Então, na hora que a gente está falando, a gente tenta não. A gente vai tentando fazer novas respostas. Então, elemento-chave da escutativa, atenção plena. Primeira coisa que você precisa fazer é escutar ativamente quem está falando. Então, se você quer ser um ótimo facilitador de icebreaks, tenha atenção plena em quem está falando, tá? Então, isso é essencial. Outra coisa que é muito importante para a escutativa, feedback não verbal. Sabe aquele momento que você está num filme e o filme começa a ter muita ação, está muito empolgante, você vai se ajeitar na sua cadeira e vai olhar para frente, vai apoiar, vai prestar atenção. Ou simplesmente você tira o óculos, presta atenção e coloca a mão no queixo. Então, isso é um feedback não verbal. A linguagem corporal é muito importante e nós, seres humanos, precisamos ver outras expressões humanas. Que não existe isso. Nós temos uma evolução dentro de nós que precisamos estar ao lado de nossos pares, ao lado das pessoas que nós gostamos e, ao mesmo tempo, ver pessoas que nós estamos se comunicando. Não, a gente não aprendeu a ficar olhando para uma câmera preta aqui, igual estou olhando agora. Então, saber que vocês estão fazendo, ver uma pessoa seria muito mais fácil. Por isso que eu quis fazer o aulão inicialmente, mas ao decorrer do tempo eu falei, não, acho que a gente precisa dos vídeos, ficar guardado isso durante um tempo, pessoal. Tá? Outro conteúdo, acho que eu postei essa semana, é o parafrase. Parafrase, você repete com outras palavras o que a pessoa falou, tá? Para entendimento, para compreender melhor o que está acontecendo. Então você vai lá e traz nas suas palavras o que a pessoa falou, tá? Não caia na cilada de você querer fazer essa frase antes de terminar. Então termine, daí raciocine sobre isso. Entre, fale sobre a oportunidade, corrija mal-entendidas quando isso aconteça. Isso também é escutativo, tá? Outra coisa é a clarificação. Clarificação, a gente está falando sobre esclarecer alguns pontos que não foram bem entendidos. Isso pode ser feito através de perguntas, pode usar até a própria dinâmica que eu falei agora, mas é muito rápido. É para você deixar perguntas sobre o tema, sobre o que a pessoa falou, que você ouviu, de volta. Resposta empática, lógico, a gente está falando de empatia, isso é uma outra técnica. Ao expressar empatia das emoções do falante. Tem um TED Talk da Brené Brown que é bem legal, que
Empatia não é simplesmente a pessoa cair no fundo do poço e falar: oh, que pena, eu vou acender a luz para você. É estar no fundo do poço junto com a pessoa. Então, responda sobre sentimentos que você realmente se torna empático. Tá? Foram 5 dicas sobre empatia que eu trouxe para vocês. Acho que é muito importante isso, tá? Para vocês realmente serem empáticos e levar com vontade, com motivação esses ice breaks. Sejam empáticos para praticar isso. Lembro vocês, vagas no workshop são limitadas. Garanta as experiências, os bônus exclusivos, tá? Esse é o último workshop de Ice Breaks que eu vou fazer nesse modelo, tá? É um workshop que foi até premiado como mais sucedido, melhor de 2023. E teve pessoas que falaram muito bem deles, tive ótimos feedback, tá na minha página lá. Então, entrem, participem, se inscrevam no link abaixo, transforme as reuniões, workshops, treinamentos que vocês fazem o tempo inteiro. Faça essas reuniões se tornarem inesquecíveis. Estou ansioso, terça-feira eu vou estar lá nesse workshop. Então, obrigado por vocês chegarem até aqui. Tem mais um vídeo que vai sair amanhã. Valeu, gente. Obrigado, tchau.